Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 23. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Imagine o seguinte, imagine uma pessoa que sempre foi cética, uma pessoa que passou a vida inteira levantando argumentos contra a fé cristã, lendo livros de filósofos ateus e achando que a religião não passava de uma fantasia para os fracos. Imagine que essa pessoa rejeita a Bíblia, as doutrinas e tudo o que ela ouve sobre o cristianismo. Mas um dia essa pessoa se muda. E logo no primeiro dia ela conhece seu vizinho, porque a rua em que ela estava mudando ficou sem luz, e ela ainda estava montando as suas coisas, e aquele vizinho bate na porta para lhe oferecer ajuda. Diante do inusitado da situação, essa pessoa aceita. O vizinho lhe traz velas, uma lanterna e comida. Diante do cansaço e da frustração de não conseguir ajeitar a sua casa, ele aceita. Depois da comida, o vizinho lhe perguntou se ele não queria tomar um banho quente. Ele estava cansado com a sua esposa e filhos, mas ele disse que iriam esperar a energia retornar. Ficaram sem banho, a energia retornou apenas pela madrugada. No outro dia, logo pela manhã, o vizinho toca a campainha e oferece ajuda com a mudança. Aquele vizinho disse que tinha um irmão da igreja que era montador de móveis e iria ajudar. Ele se assustou, porque naquele momento ele percebeu que diante de tanta gente agora ele tinha um vizinho que era cristão. E logo aquele vizinho tão prestativo tinha que ser crente, mas diante das dificuldades ele aceitou. E aquela pessoa veio e trouxe outra pessoa para ajudar e a colocar tudo em ordem. Logo ele, que não gostava de crentes, estava com vários deles dentro da sua casa. Mas a ação daquelas pessoas lhe chamou a atenção. Em vez de encontrar discursos prontos ou julgamentos, ele encontrou algo que desarma, o amor genuíno colocado em ação. E aí ele vê pessoas que, sem o conhecer, se unem para ajudar, levam comida e simplesmente apoiam alguém que nunca conheceram. Aos poucos, ele se aproxima daquelas pessoas. E ele vê uma vida diferente praticada por aquelas pessoas, onde a humildade prevalece sobre o orgulho e a unidade supera as diferenças. Ele não ouviu nenhum argumento que conseguisse anteriormente penetrar no seu ceticismo, mas essa experiência de ser ajudado, amado e apoiado por um grupo de estranhos o impactou de tal forma que ele começou a pensar: essas pessoas são diferentes, existe algo de diferente na vida deles. Talvez aquilo que eu rejeitava com tanta veemência não seja o que eu pensava. Talvez exista alguma coisa além do que eu conheço. E lentamente ele começa a se aproximar daquelas pessoas e ele começa a perceber que de fato eles viviam como quem havia conhecido a Cristo. E depois de algum tempo, a fé dessa pessoa não nasceu de um debate teológico, mas de uma experiência concreta com cristãos vivendo a essência do amor cristão. Isso nos leva a uma fase do pastor presbiteriano Francis Schaeffer, que ele diz que o amor é a apologética final. Ou colocando de uma forma mais simples, o amor é o argumento irresistível. Schaeffer, ele propõe que mais do que argumentos intelectuais, é a vivência concreta do amor cristão que demonstra a autenticidade do evangelho. A fé cristã é confirmada
quando o mundo vê o amor cristão entre os seguidores de Cristo. O sentido dessa ideia é que o amor prático e visível, mais do que discursos, é a forma mais eficaz de comunicar a fé cristã. Ele fundamenta essa ideia no ensinamento de Jesus, de que o amor mútuo identifica os discípulos de Cristo, implicando que o evangelho se torna crível pela vivência do amor em nossas vidas. Então, o amor manifesto em ações é a forma mais poderosa de comunicar e defender a fé cristã. Jesus sabia que o testemunho mais poderoso que a igreja poderia oferecer ao mundo não seria apenas a pregação, mas uma vida que desse força às suas palavras. Porque não adianta nada falar e não viver aquilo que nós pregamos. O mundo precisa sim de ouvir a pregação da palavra, mas ele precisa também ver o evangelho em ação. E é isso que nós encontramos aí no capítulo 17 do evangelho de João. Esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente entre os anos de 85 a 95 depois de Cristo, numa época em que a igreja enfrentava tanto perseguições externas, quanto distorções internas sobre quem Jesus era. E o evangelho de João, ele foi escrito com um propósito muito claro. Lá no final, no capítulo 20, versículo 31, João escreve: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, esse evangelho foi escrito com um objetivo muito claro e declarado pelo seu autor. E nos capítulos de 13 a 17, que estão no centro desse evangelho, nós temos o que nós chamamos de o discurso da despedida de Jesus Cristo. Nos momentos finais, antes da cruz, Jesus Cristo está preparando os seus discípulos para viverem sem a sua presença visível. E nesse momento, Jesus intercede não somente pelos 11 que estavam ali presentes, mas também por todos aqueles que viriam a crer através da pregação deles, ou seja, Jesus Cristo estava orando por nós. O foco da oração de Jesus é a unidade dos discípulos em amor, refletindo a comunhão da Trindade com um propósito muito específico, que o mundo veja e vendo o mundo venha a crer. Então, nesses momentos antes da cruz, Jesus ora ao Pai em favor dos seus discípulos. Essa oração é a oração sacerdotal, porque ele intercede por nós. Se você observar, é no capítulo 17, do versículo 1 ao 5, Jesus ora primeiro por ele. Depois ele ora pelos discípulos que estavam com ele, do versículo 6, até o versículo 19. E finalmente, aí no texto que nós lemos nessa noite, ele ora por nós, por todos aqueles que iriam crer no futuro. Ele está orando por todos os cristãos das gerações futuras. E o conteúdo dessa oração, ele é impressionante. Jesus pede ao Pai que seus discípulos vivam em unidade, refletindo a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o mundo creia que Jesus Cristo de fato foi enviado por Deus. Aqui está a chave central desse texto. Jesus sabe que o nosso testemunho, que dá força à nossa pregação, é o amor vivido em unidade. O mundo precisa ouvir as nossas palavras, mas ele precisa ver o evangelho na nossa vida. Ele precisa ver o evangelho no nosso amor. Essa verdade da fé evidenciada no amor é o que Schaeffer expressa na sua frase quando ele diz que o amor é o argumento irresistível. E partindo dessa afirmação de Schaeffer, eu quero destacar 3 pontos nesses versículos que nós lemos nessa noite. Primeiro deles, o alvo da oração de Jesus. Jesus ora por aqueles que haveriam de crer. Olha aí no versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus, ele estabelece que o caminho pelo qual os discípulos viriam à fé seria a palavra pregada pelos apóstolos. A oração de Jesus Cristo, ela presume que a pregação dos discípulos seria eficaz, porque eles iriam pregar uma palavra que não foi inventada por eles, mas era a revelação do Pai, transmitida pelo Filho e anunciada no poder do Espírito Santo. Jesus, ao orar pelos futuros cristãos, ele não diz apenas aqueles que vão crer, mas ele detalha o meio.
Eles vão crer por intermédio da sua palavra. E aqui nós temos 3 verdades que são muito importantes. A primeira delas, a fé cristã nasce da pregação da palavra. Essa expressão, crer em mim, indica uma fé genuína, que é fruto da graça de Deus, e essa fé sempre surge mediante a palavra que é pregada. E essa palavra não era uma invenção dos apóstolos, era aquilo que eles ouviram, era aquilo que eles receberam de Cristo, e eles transmitiram com fidelidade. É por isso que ao escrever aos Romanos, lá no capítulo 10, Paulo diz o seguinte: como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E ele acrescenta que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, o crescimento da igreja ele não acontece por tradição, por emoção ou cultura. Ele acontece pela proclamação viva do Evangelho. A segunda coisa que esse ponto também destaca é que o crescimento da igreja depende da pregação fiel do Evangelho. A oração de Jesus afirma a força da pregação apostólica. Aqueles que crerão por meio da mensagem deles. A intercessão de Jesus Cristo, ela se cumpre à medida que a igreja anuncia a palavra. Meus queridos, isso aqui é central para nós. Não há expansão do reino de Deus sem pregação. O amor, ele é o argumento irresistível, mas esse amor, ele precisa sempre estar ligado ao evangelho anunciado. O amor prepara o terreno, mas é somente a palavra que gera vida. Então nós entendemos também que o alvo da oração de Jesus Cristo é missionário. Jesus Cristo ora por uma unidade de amor e obediência à palavra, e que essa unidade visível convenceria o mundo a ouvir o argumento da igreja. Jesus ele já está enxergando a expansão missionária da igreja. Através da palavra dos apóstolos, surgiriam discípulos em todos os lugares. E a credibilidade da pregação dos apóstolos seria confirmada pelo amor vivido pela igreja. Portanto, meus queridos, desde o início, Jesus vincula a expansão da igreja, a pregação fiel da palavra e uma vivência coerente que o acompanha. A defesa da fé não está apenas nos nossos argumentos, mas no testemunho vivo do povo que crê nessa palavra. Esse versículo 20 aqui nesse capítulo 17, ele é um ponto de virada na oração de Jesus. Como eu disse, até então Jesus havia orado por ele, pelos seus discípulos que estavam ali, mas aqui é como se Jesus olhasse para o futuro e ele faz um pedido que transcende o tempo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vão crer em mim por meio da palavra que esses aqui vão pregar. Pense no peso dessa declaração. Jesus Cristo estava na noite mais difícil da sua vida. E nessa noite, a sua oração não é centrada no sofrimento que ele passaria. A sua oração se volta para nós. E essa oração é impressionante. O olhar de Cristo parece assim que ele percorre os séculos e acolhe no seu coração amoroso até mesmo nós que estamos reunidos aqui hoje. Jesus Cristo, ele olha para nós e sabia que nós creríamos, e ele intercede de uma maneira específica em nosso favor. Jesus Cristo estava nos vendo. Ele estava orando por cada pessoa nesse lugar. Ele estava orando por aquelas pessoas que seriam alcançadas pelo evangelho e pelo amor dessa igreja. Ele se preocupou com a igreja de séculos no futuro, com a igreja que nós somos, com a igreja que nós temos obrigação de ser. E o que ele pede para nós? Unidade. Isso aqui é impressionante, não sei se você prestou atenção. Jesus não pediu que Deus nos desse templos grandiosos e suntuosos. Jesus não pediu para Deus nos dar poder político. Jesus não pediu para Deus nos dar influência global. Ele ora por algo que à primeira vista pode parecer simples, mas é a coisa mais difícil e mais preciosa de se conquistar: a nossa unidade. E essa oração, ela bate no nosso peito com uma pergunta: se a nossa unidade era tão importante para Jesus, por que nós tratamos essa unidade como se ela fosse algo insignificante? Por que permitimos que divisões nos separem?
divisões por preferências musicais, divisões por opiniões políticas, divisões por fofocas, desentendimentos pessoais. Quando nós ignoramos a unidade da igreja, nós estamos de fato ignorando a oração do próprio Cristo. Nós estamos falhando em algo que ele considerou essencial para o sucesso da igreja aqui nesse mundo. Porque, meu querido, nós somos a resposta viva à oração de Jesus. E ele rogou para que fôssemos um, porque ele sabia que a unidade baseada no amor é um testemunho sobrenatural. Imagine aqui, nós vivemos num mundo fragmentado. Nós vivemos num mundo em conflitos. Olha para o nosso país agora. É uma disputa, é uma briga o tempo todo, por todos os lados. Esse mundo, ele não sabe o que é a unidade. Ele não entende a unidade do amor. E a nossa unidade não é apenas para nos sentirmos bem com a comunidade. Ela tem um propósito missional muito claro. Ela é a prova visível para o mundo que Deus é real e que Jesus foi enviado por ele, porque as nossas vidas foram transformadas e nós vivemos algo que o mundo não conhece. Percebe a intensidade dessa oração? E a resposta que deveríamos dar para essa oração? Agora a pergunta é, como alcançar essa unidade? Jesus não apenas disse, mas ele mostra o caminho, ele nos deixa um modelo. E o modelo para a nossa unidade é a própria Trindade. E esse é o ponto que nós abordaremos a seguir. O modelo da unidade em amor, a comunhão da Trindade. Olha aí o versículo 21. É um modelo divino. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é a unidade que Jesus deseja ver na sua igreja? É a unidade da Trindade. Essa frase, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, ela dá a esse versículo o seu significado. Se nós entendermos esse ponto, nós vamos entender o que é essa unidade. Jesus ele está apontando para a perfeição da comunidade trinitária. A unidade da Trindade não é sobre três pessoas que se fundiram numa só. É sobre três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas que existem em perfeita harmonia, em perfeito amor e em perfeito propósito. E nós podemos pensar nessa unidade de algumas formas para torná-la mais compreensível para nós. Não é uniformidade, é harmonia. Numa orquestra, a beleza não está no fato de todos os instrumentos serem iguais. A beleza e o som completo, ele vem da diversidade, violino, flauta, percussão, tudo trabalhando em perfeita harmonia debaixo da direção do maestro. Então, da mesma forma, a igreja, ela não foi feita para ser formada por clones, onde todos nós temos que ser iguais uns aos outros. Nós não somos. Somos pessoas com distintas personalidades, com distintas trajetórias, com habilidades distintas e com origens distintas. A nossa unidade, ela não exige que nós sejamos idênticos, mas que nós aprendamos a tocar juntos, em harmonia. E é isso que reflete a unidade da Trindade. Outra coisa, não é dissolução, é interdependência. A Trindade é um exemplo perfeito de interdependência. Deixa eu explicar, dando um exemplo para que fique mais claro. O Pai ama o Filho glorifica o Pai e o Espírito revela o Filho. O Pai determinou como nós seríamos salvos, o Filho veio e executou a salvação e o Espírito Santo aplica essa salvação em nós. Existe um relacionamento de amor e de serviço mútuo dentro da Trindade. A nossa unidade também deveria ser assim. Não é sobre perder a nossa identidade, mas usar a nossa identidade para servir ao meu irmão, para amar ao meu irmão e para edificar como um todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para o bem do nosso irmão e da nossa irmã. E é também
uma unidade em amor e propósito. A Trindade está unida por um amor eterno e tem um propósito comum, a salvação dos eleitos de Deus. Da mesma forma, a nossa unidade, ela tem que ser formada pelo amor ágape, um amor sacrificial, que nos leva a perdoar, que nos leva a servir e que nos leva a suportar uns aos outros. E esse amor, ele deve nos impulsionar a cumprir o nosso propósito comum, que é levar o evangelho a um mundo que está se perdendo. Preste atenção, meu irmão. Jesus Cristo está prestes a ir à cruz, sabendo que a sua missão terrena está chegando ao fim. E o que ele pede ao Pai em favor da igreja não é mais poder, não é mais recursos e não é influência política. Ele pede unidade. E não é qualquer unidade, mas é uma unidade que reflita a comunhão da Trindade. Jesus, então, ele coloca diante de nós algumas coisas que nós precisamos viver e observar. Primeiro, Jesus ora para que sejamos um. Ele diz para que todos sejam um. Não se trata de uma uniformidade artificial, mas de uma comunhão verdadeira em Cristo, porque o Espírito que habita em você, ele habita em mim, e isso faz com que nós sejamos um em Cristo. E essa unidade não é administrativa e não é institucional, mas é uma unidade de corações baseada no amor e na obediência a Cristo. Isso significa que mesmo tendo culturas, gostos e opiniões diferentes em Cristo, nós nos encontramos e somos um só povo. Quantas vezes a igreja perde a sua força por causa de divisões internas? Às vezes as pessoas olham para a igreja e o que elas veem dentro da igreja? Brigas, disputas, fofocas, maledicência. Mas a oração de Jesus nos chama a algo muito maior, a sermos um só coração em Cristo. E o modelo dessa unidade é a Trindade. Jesus Cristo prossegue: assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Meu querido, o padrão, ele é muito alto. A relação entre o pai e o filho. O pai e o filho, eles são distintos, mas eles são inseparáveis em amor, vontade e propósito. Assim deveria ser a igreja, distintos em dons, histórias e habilidades, mas vivendo uma mesma missão. Isso significa que eu não posso olhar para o meu irmão em Cristo como se ele fosse sem importância, ou como se, pelo fato dele pensar diferente de mim em alguma coisa, ele não é importante, ele pode ser desprezado. Ele é parte de mim, porque juntos nós estamos em Cristo. Como tratar com indiferença aquele por quem Cristo orou para que nós fôssemos um? Como que nós podemos ignorar aquele para quem Cristo orou para que eu fosse um com ele? E a unidade, ela demonstra o nosso amor. E esse é o argumento irresistível. E Jesus explica o propósito dessa oração. Está aí na Bíblia. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Por isso Schaeffer tinha razão. O amor é o argumento irresistível. O mundo pode até contestar as nossas palavras. O mundo pode zombar da nossa teologia. O mundo pode não gostar de nós como igreja. Mas quando ele vê uma comunidade marcada pelo amor, pelo perdão, pelo serviço e pela unidade, ele não consegue explicar isso em termos humanos. Isso é uma evidência sobrenatural de que na igreja aconteceu uma coisa que não acontece fora da igreja. A maior evidência da verdade do evangelho não é o tamanho da igreja, não é a força dos nossos argumentos, mas é o amor que nos une. Esse mundo está cansado de discursos. O que ele precisa é ver Cristo em nós. E o versículo 21 também nos lembra que essa unidade, ela é um dom. Jesus pede que também eles sejam um em nós. Meu querido, essa unidade, ela não é conquistada, ela não é alcançada através do esforço humano. Ela é um milagre do Espírito Santo. Porque é o mesmo Espírito que nos insere em Cristo, e esse mesmo Espírito, além de nos inserir em Cristo, ele nos liga uns aos outros, e ele nos capacita a viver esse amor sobrenatural. E quando a igreja demonstra essa unidade,
num amor que não é seletivo, num amor que perdoa, num amor que serve e que transcende todas as barreiras humanas, o mundo vê algo que eles não conseguem entender e muito menos explicar. Eles veem o reflexo do amor de Deus nas nossas vidas. E nesse momento, eles se abrem para os nossos argumentos, eles se abrem para ouvir aquilo que nós temos para falar, porque a prova da mudança que aconteceu na nossa vida autentica o evangelho que nós pregamos. Por isso não adianta nada você pregar um evangelho se a sua vida fala o contrário desse evangelho. E isso é tão poderoso que os puritanos do século XVIII, eles costumavam dizer que o barulho do que você faz me impede de ouvir o que você fala. Isso é mais ou menos dizer o seguinte: você está querendo falar para mim de alguma coisa que você não vive. Isso é muito pesado, isso é muito importante, meus queridos. O nosso amor, a nossa unidade, não são para nós mesmos, mas para um propósito maior, o testemunho ao mundo. Então, tendo compreendido que o modelo dessa unidade é a Trindade, agora nós vamos focar na sua finalidade. O testemunho ao mundo, o argumento irresistível. Nos versículos 21 e 23, Jesus repete a mesma frase, como se ele quisesse que essa ideia entrasse na nossa mente. Ele diz, no versículo 21, na segunda parte, para que o mundo creia que tu me enviaste. Depois, no versículo 23, na segunda parte, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amastes como amastes a mim. A nossa unidade, ela não é um fim em si mesma. Ela não é para o nosso conforto, para que nós nos sintamos bem. A nossa unidade, não sei se você já pensou nisso, ela é um instrumento de evangelização. No mundo que, como eu já disse, está fragmentado, dividido pelo ódio, pela política, pelo status social, pela raça, pelo preconceito, a igreja tem a chance de apresentar algo que o mundo jamais poderá produzir por si só. Uma comunidade unida por um amor que é sobrenatural. O mundo, ele é especialista em quebrar pontes. O mundo é especialista em levantar muros e criar separação. A igreja tem que ser especialista em construir pontes, demolir muros e criar unidade. Pense no nosso contexto. O nosso país está cheio de debates. Existem argumentos para tudo por todos os lados. Uma pessoa cética, ela já ouviu todos os argumentos contra Deus e contra o cristianismo. A lógica e a razão podem até levar essa pessoa a concluir que Deus não existe. Mas quando essa pessoa olha para a vida cristã, olha para uma igreja que reflete essa unidade, é algo que essa pessoa não conhece, é algo que essa pessoa nunca viu. E isso se torna a prova mais convincente de que a igreja é o sinal da presença de Deus no mundo, e ali acontece alguma coisa que não acontece fora dela. O que o mundo precisa não é de mais debates, mas de demonstrações. Ele precisa ver uma comunidade de pessoas diferentes, de diferentes origens, que se perdoa, em vez de guardar mágoas, que resolve os seus problemas, olhando nos olhos e perdoando. Ele precisa ver pessoas que se ajudam nas diversas dificuldades da vida. Ele precisa ver estranhos se tornando família em nome de Cristo. Ele precisa ver que a fé em Jesus tem o poder de unir aquilo que o mundo tenta separar. E é aqui que o amor se torna o argumento irresistível. A nossa fé, ela pode ser questionada. As nossas doutrinas podem ser rebatidas, os nossos argumentos podem ser rejeitados, mas quando o mundo vê o nosso amor em ação, não há argumentos contra isso. Quando o mundo vê o nosso amor, ele vê um reflexo do amor de Deus. A nossa unidade se torna um sinal de que algo diferente e sobrenatural está acontecendo na igreja. A unidade prova que a fé cristã não é uma teoria antiga, mas é uma realidade viva que tem o poder de transformar pessoas e uni-las numa nova família. Meu querido, eu não sei se você já pensou nisso, mas a maior prova do evangelho é a comunidade que vive esse evangelho. Se o evangelho é verdadeiro, então ele tem o poder de nos transformar. Ele tem o poder de nos capacitar a viver como uma família em amor e em unidade.
E a nossa unidade, a nossa união é a evidência visível da transformação que Jesus Cristo operou em nós. A missão nossa como igreja, para que o mundo creia, é ser a resposta viva à oração de Jesus. E isso nos leva à necessidade de reconhecer que nós ainda temos muito a crescer como igreja. Muitas vezes, e normalmente, nós somos mais rápidos em criticar, somos lentos em perdoar, e somos resistentes a servir. Mas Jesus, ele ora para que a gente cresça, para que nós avancemos e sejamos aperfeiçoados na unidade. Cada conflito resolvido em amor, cada gesto de perdão, cada ato de serviço é um passo nesse aperfeiçoamento. Em diversas ocasiões, o sermão que nós podemos pregar para o mundo não é do púlpito. Porque eles não virão aqui para ouvir esse sermão. Mas eles vão ver a sua vida. Eles vão ver a minha vida. Então, o maior sermão que nós podemos pregar em diversas ocasiões é na nossa vida em comunhão, é no nosso viver diário. É no modo como nós cuidamos uns dos outros, é no modo como nós superamos as nossas diferenças, é no modo como nós estendemos a mão uns aos outros. E quando isso acontece, o mundo vai entender que Jesus Cristo é real, porque acontece algo na igreja que não acontece em nenhum outro lugar. E quando nós vivemos em unidade, nós mostramos ao mundo que o evangelho não é teoria, mas é uma experiência real do amor entre os cristãos. O mundo está faminto, o mundo está faminto, o mundo está perdido. E o que ele precisa, nós temos para oferecer. Só que antes de aceitar, eles têm que ver em mim, eles têm que ver na sua vida. E eu quero concluir as minhas palavras nessa noite. Hoje nós tivemos a oportunidade de aprender com uma oração muito importante de Jesus. Nós vimos que ele, na noite antes da cruz, além de orar por ele, pelos seus discípulos, ele orou também por nós. O alvo dessa oração foi a nossa unidade. O modelo dessa unidade foi a comunhão da Trindade. E o propósito final foi o nosso testemunho ao mundo. Num mundo que questiona tudo, a nossa resposta nem sempre são os nossos argumentos, mas a nossa vida em comunidade. Nossa defesa da fé mais eficaz não é o que falamos, mas como vivemos. Lembre-se sempre da frase de Francis Schaeffer: o amor é o argumento irresistível. E agora, o que nós vamos fazer com essa verdade? Como seremos a resposta à oração de Jesus? E na minha aplicação, na minha conclusão, eu quero desafiar cada um de vocês com 3 aplicações práticas e objetivas, pensando em nós como igreja. Primeiro, quebre as barreiras do seu círculo social. A unidade da igreja não é apenas sobre o seu pequeno grupo de relacionamentos e de amigos. É sobre amar e se ligar, se conectar a pessoas que são diferentes de você. Eu te desafio, a partir de hoje, se aproxime de alguém que você não conhece bem. Meu querido, nós não podemos ter pessoas que são invisíveis dentro da igreja. Porque às vezes parece que algumas pessoas são invisíveis. Olhe em volta. Veja as pessoas que estão aqui que você às vezes não sabe nem o nome. Você não sabe quem elas são. Dá uma olhada, aproveita aí agora, dá uma olhada em volta. Eu tenho certeza que tem gente aqui dentro da igreja que você não sabe nem o nome. Não vou perguntar para não passar vergonha em ninguém. Mas eu tenho certeza. E eu tenho certeza que gente que até já é membro da igreja e que você não conhece. Membro da mesma igreja que você frequenta. Convide essa pessoa para um café, um almoço. Ou simplesmente chegue perto dessa pessoa depois do culto e comece a conversar com ela. Sejamos uma igreja onde o amor de Deus transcende as barreiras humanas. Saia do seu grupinho aí, da sua panelinha.
Tem tantas pessoas na igreja que não te conhecem, que você não conhece. Se aproxime dessas pessoas. Esse precisa ser um primeiro passo. Porque termina o culto, logo a gente vê grupinho aqui, grupinho ali, mas sempre são as mesmas pessoas. Sem contar que tem aqueles que a hora que o pastor fala amém, eles já estão dentro do carro indo embora, né? Complicado. Segunda coisa, seja o primeiro a perdoar. O fato de sermos cristãos não quer dizer que não vai haver conflito, não quer dizer que não vai haver problemas entre nós, vão acontecer. Mas justamente sabendo disso, Cristo já providenciou na sua palavra os meios para resolver os conflitos. Nós não podemos deixar que as divisões vençam. Jesus nos perdoou. Qual é a justificativa que você tem para não perdoar alguém? A nossa unidade depende de praticarmos o perdão da mesma forma como nós o recebemos. E aí eu te desafio, se há alguma mágoa no seu coração, se você tem algo contra um irmão ou uma irmã, tome a iniciativa. Não espere que o outro venha até você, seja o primeiro a buscar a reconciliação. Porque a falta de unidade atrapalha a própria comunhão da igreja, a falta de unidade atrapalha a vivência comum da igreja. Talvez você não percebe isso, mas quando você tem problema com seu irmão e você não resolve, você está colaborando para que a oração de Jesus não se cumpra na nossa vida como igreja. Terceira coisa, seja a prova viva para o mundo. O nosso amor ele não é para ser em segredo. Eu te desafio a demonstrar o amor de Cristo de forma visível. Não apenas aqui, porque ser crente dentro da igreja é relativamente fácil. Mas onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Se o mundo precisa de evidências, que a sua vida em comunidade seja a maior delas. Deixe que o mundo veja o amor na sua vida. Compartilhe isso para que as pessoas olhem para você e comecem a perguntar de onde vem isso, por que essa pessoa é tão diferente assim. O evangelho ele se torna visível quando a igreja vive em amor e unidade. E a nossa união é prova irrefutável de que Jesus Cristo é real. Sejamos então a resposta à oração de Jesus. Sejamos a comunidade que não apenas prega o amor, mas vive de forma tão visível que o mundo não tem outra opção a não ser crer. Se nós queremos ser a resposta da oração de Jesus, nós precisamos valorizar a palavra, cultivar a unidade e praticar o amor. Olhe o texto, olhe para a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele orou por nós ali naquela noite. Ele sabia que o mundo iria olhar para a sua igreja. E o que ele pediu? Que essa característica estivesse presente na nossa vida. E esse é o testemunho que toca o coração, que convence a mente e que glorifica a Cristo. Esse é um chamado para mim e para você hoje. Para a glória de Deus, nós precisamos viver a unidade dessa igreja. Amém? Que Deus abençoe profundamente a vida de cada um de nós. Que nós entendamos o compromisso que nós temos com o Senhor da igreja.